Mais um momento de esclarecimento da verdade que liberta, levando para você a luz de Deus, que vai iluminar o teu entendimento e te dar o conhecimento verdadeiro de Deus, para você estar andando por Ele, com Ele, firmado nele, em comunhão com Ele, pela palavra dEle. Verdadeiramente, pelo conhecimento da palavra que você pode chegar a Deus, pelo conhecimento da palavra que você pode ser liberto, pelo conhecimento da palavra que você pode ser livre dos falsos profetas e não ser negócio de homens corruptos que trabalham por ganância, avareza e causa de ganho. Pelo conhecimento da palavra é que você pode verdadeiramente andar em uma vida de fé em Deus, aprovada por Ele, estando na comunhão com Ele, para a promessa da vida eterna, nele, por Ele, estando nele, Jesus, a luz do mundo, que nos guia para não se perder da direção de Deus diante desse mundo de trevas, que as trevas se referem à mentira e ao engano em relação a Deus, que o mundo vive. Nós precisamos conhecer a verdade e seguir a verdade, que verdade essa é Jesus, a luz de Deus, por onde nós somos guiados verdadeiramente para estar com Deus, andando por fé, na comunhão e na promessa dele, por meio da palavra, amém? E a gente vê que a humanidade, todos dizem que estão servindo a Deus. A humanidade vive uma vida religiosa de fé em Deus. A humanidade vive os seus ajuntamentos, suas solenidades, seus cultos, seus sacrifícios religiosos, suas devoções, sua vida formal na religião, dentro dos princípios, valores, usos e costumes e princípios, como se fosse méritos, meios para chegar a Deus. Mas, quando nós pegamos tudo isso que a humanidade vive, dentro dos valores, dos princípios, do entendimento, da vida, da prática, da formalidade, que essa multidão vive na religião, quando nós pegamos tudo isso e comparamos com aquilo que Jesus ensinou, a verdade de Deus revelada para o nosso conhecimento, por onde vamos chegar a Deus, para ter acesso a Ele por meio do conhecimento que Cristo trouxe, a gente vai ver que tudo que se vive, entende, prega e pratica-se como vida de fé, como valores e princípios para Deus, que é vivido dentro das religiões, não é aprovado pelo que Jesus trouxe. Tudo aquilo que Jesus revelou para a humanidade a partir da pregação do Evangelho, porque o Evangelho foi Jesus que trouxe as boas novas. Boas novas essa que mostra ao indivíduo perdido o caminho, a saída e a esperança. Nós só podemos ter esse conhecimento pelo Evangelho. E tudo que Jesus ele nos revelou pelo Evangelho vai confrontar, vai de encontro, vai reprovar tudo que as pessoas vivem nos seus conceitos de princípios e valores de Deus dentro das religiões. É só a gente ser prudente e passar a analisar, usar a inteligência que Deus nos deu, trabalhar o conhecimento pelo princípio dele, que é a palavra, para que a gente possa chegar à conclusão da verdade. O próprio Jesus Cristo, ele orientou um grupo de religiosos diante de conceitos e entendimento que eles tinham que não condizia com a palavra. Por quê? Porque eles não examinavam a palavra para buscar o conhecimento verdadeiro de Deus, daquilo que Deus ele nos revela, nos mostra e nos ensina a seguir. As pessoas estão vivendo uma vida com Deus dentro de princípios, preceitos e valores das religiões, dos homens, dentro das tradições, das crenças, dos dogmas das religiões.
não dentro da palavra. É isso que eu quero dizer para você. Você tem que estar muito esperto. A salvação que Deus oferece para o homem não é por meio de uma vida de igreja, não é por meio de uma devoção religiosa, não é por meio de uma prática de usos e costume, de tarefa, de obrigação, de formalidade, de cerimônia, vivendo isso, aquilo outro dentro de uma religião. A salvação que Deus proporciona ao homem, ela só pode ser alcançada pelo homem, quando o homem chegar no conhecimento por onde tem essa salvação. Você tem que ter o conhecimento da salvação. E olha que interessante, dentro desse contexto que eu estou falando, levando para você esse esclarecimento, olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, está na Bíblia, pega a palavra de Deus aí e vai ler. Na sua segunda carta a Timóteo, Paulo vai dizer, no capítulo 3, no versículo 14, vamos ler como está exatamente nas Escrituras. Olha o que Paulo vai orientar a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, vamos ler do versículo 14 para a gente entender melhor, até o 16, porque é muito importante esse contexto de ensino, de instrução que a Bíblia nos traz, nos oferece. Paulo vai dizer, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de quem foste inteiramente instruído, sabendo de quem tens aprendido, e que, desde a tua meninice, tu conheces as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, tu desde de menino, tu conheces as sagradas letras, o que está revelado nas Escrituras, por onde podemos ter o conhecimento dessa salvação que nós precisamos. E essa salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo. Ela não é por uma vida religiosa. Ela não é por nenhum sacrifício religioso. Ela não é por nenhum valores e tradição religiosa. Ela é pela fé. E essa fé é em Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso a Timóteo. No capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 14 e 15. E olha o que Paulo diz no versículo 16. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para instruir, corrigir, orientar, ensinar em justiça todo homem de Deus, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. A palavra de Deus é para isso. É para nos edificar, é para nos dar perfeição do conhecimento, na fé, no entendimento de Deus. Nós precisamos ser instruídos com a palavra, pela palavra. É aí que eu quero trazer para você um fato, uma realidade muito perversa e triste, que está levando muitas pessoas a se perder do conhecimento da salvação, a se perder de Deus e a viver um caminho contrário a Deus. Infelizmente, as pessoas dentro das religiões estão perdidas de Deus, estão perdidas do conhecimento da salvação. Mas, irmão Hélio, as pessoas dentro das igrejas não estão aprendendo a Bíblia, não estão ouvindo os pastores pregar usando a Bíblia. Eles usam a Bíblia, eles citam textos da Bíblia, mas eles não estão compromissados com a palavra. Eles falsificam a palavra, manipulam a verdade de Deus e criam interpretações particulares dele, desprezando e desfazendo do que a Bíblia ensina. Eu vou levar para você esse conhecimento agora. Eu estava assistindo ontem uma pregação de um determinado pastor que eu gosto de analisar, examinar. A Bíblia me ensina isso, eu tenho que examinar de tudo, ouvir de tudo, reter o que é bom. O que é bom é aquilo que está sendo ensinado, que está nas Escrituras. É isso que eu retenho. O que está sendo ensinado que não está nas Escrituras, eu desprezo, eu descarto. Porque vai me fazer mal. Um pouco de fermento levando a toda a massa. Sabe o que quer dizer isso? Que uma orientação errada no seu entendimento vai perverter todo o seu conhecimento da verdade de Deus. Vai tirar você completamente da direção para Deus. E eu assistindo um determinado vídeo ontem, de um determinado pastor, e ele pregando, dizendo assim, ele usando o texto lá do Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, ele usando esse texto que fala sobre Ana, que estava em oração pedindo um filho, e ela ia se dirigir, né, ali, naquele momento estava ali em vigor o ofício sacerdotal.
onde as pessoas só poderiam ter o conhecimento de Deus e chegar a Deus por meio do sacerdote. E Ana foi até o sacerdote, já lá no pilar do templo, né, que não tinha templo ainda naquele lugar, naquele tempo, mas aonde estava ali o lugar do sacerdote, que ali era representado ali como se fosse Deus para o povo. E Ana foi até o sacerdote e ficava ali, como diz o texto aqui, vamos ver aqui o texto como é que diz. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana foi lá começar a orar, começar a sua petição, pedindo a Deus uma bênção. O pastor pegou esse texto, irmãos, olha a sacanagem, olha a sutileza de Satanás, olha a estratégia do diabo para levar muita gente para o inferno, tirando do alvo da fé, por onde encontrará uma salvação, e levando a viver uma vida perdida de Deus, pensando que estão em Deus. Eu estou sempre batendo nessa tecla, eu estou sempre advertindo e mostrando ao povo esse erro, que o povo hoje foi formado na sua mente, no seu entendimento, aonde os pastores cauterizaram, estão cauterizando ainda a mente do povo com essa pregação de igreja, templo, casa de Deus, lugar da bênção, lugar de buscar e de adorar a Deus, lugar onde você vai receber a vitória. O povo está preso nessa mentira, isso é uma mentira do diabo, viu, irmão? Todo pastor que prega isso, ele não tem compromisso com o evangelho, logo não é de Deus, porque a palavra que diz isso. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E isso não é doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo não ensina isso que os pastores ensinam em relação a esses princípios de igreja. E esse pastor pregando, eu analisando a pregação dele, ele usou esse texto aqui, que diz que Ana estava lá, né, orando, junto do pilar do templo, onde estava o sacerdote Eli, e Ana estava orando. Sabe qual foi a aplicação que ele fez nesse texto? Sabe o que foi que ele ensinou o povo nesse texto? Ana estava lá, perseverando, pedindo a Deus a sua bênção. Aonde? No templo, ali junto do sacerdote. Ela estava lá, o sacerdote ia ali para abençoar ela, para que Deus mandasse a vitória dela. Aí sabe o que foi que ele aplicou nisso aí, irmão? Aplicou a igreja e o pastor. Você tem que vir para a igreja buscar a sua bênção. É aqui que está o sacerdote de Deus, para abençoar você, para interceder, para Deus mandar a bênção para você. É aqui que você encontra a vitória de Deus. Faça que nem Ana, venha para o templo, ou seja, para a igreja. Porque o sacerdote é aquele por onde você vai receber a bênção. Tem homens de Deus que Deus deixou para fazer ele, através dele você receber a bênção. Rapaz, irmãos, olha que pregação do inferno, olha que ensinamento herético, maldito. E esse pastor, ele centralizou a pregação para a igreja. É o que eles fazem, irmãos. A maioria dos líderes religiosos de todas as religiões, principalmente as evangélicas, que está se tornando a pior das piores, onde o diabo está dominando e levando muitas vidas a se perder de Deus, dentro desse sistema religioso evangélico. Porque eu tenho dito aqui que o sistema religioso evangélico é uma estratégia de Satanás que tem tirado muitos da direção do conhecimento de Deus. É uma das principais portas do inferno, por onde milhares e milhões de pessoas vão para o inferno, por meio do conceito religioso. Não importa se é evangélico, católico, espírita, todo o sistema religioso é do inferno, é do diabo, é maligno, é anátema, é trevas. O sistema religioso não tem compromisso com Cristo, o Evangelho. Eles não se submetem ao Evangelho, porque se eles se submeterem ao Evangelho, eles não vão ter o domínio sobre o povo, eles não vão ser os reis dos impérios, eles não vão ser os senhores que dominam sobre o povo, eles não vão conseguir conquistar e levantar tanta riqueza se eles se manter fiel ao Evangelho. O Evangelho não traz lucro, o Evangelho não traz altar para ninguém estar em cima. O evangelho é desgaste, é perecer, é se desgastar, é ir para o meio do povo, é enfrentar rejeição para levar salvação para o povo. O evangelho é isso, é confrontar o erro, é aborrecer o sistema, é aborrecer o mundo, é pregar a verdade. E por isso que
Eu digo que esses líderes dentro dos sistemas religiosos, pastor, papa, padre, eles não são de Deus, não têm compromisso com Deus, porque se eles tiverem, eles não vão viver dentro dessa ostentação, dessas cadeiras de Senhor soberano, dentro dessa posição que eles estão no sistema. O Evangelho não leva ninguém a estar dentro de uma posição dessa. Então veja o que é que esse pastor pregou. Ele pegou a palavra totalmente distorcida e aplicou uma interpretação dele para o povo viver dentro da mentira dele, onde o povo está preso, escravo, alienado, devoto, praticante, dependente de uma vida de igreja, irmão. O povo deixou de priorizar sua vida na doutrina de Cristo, que é fazendo isso que a gente encontra e anda pela salvação, para dedicar sua vida na doutrina de igreja, dentro de igreja, trabalho de igreja, sacrifício, formalidade de igreja, porque assim eles são orientados. O centro, o lugar exclusivo da vida dele com Deus não é Cristo, a palavra, é a igreja, igreja, igreja. Tudo hoje é centralizado em igreja, no domínio dos homens que dizem ser sacerdote de Deus. A maioria dos pastores hoje, eu vou botar 99,999%. Porque todos os pastores que estão nos seus ministérios, jamais ele vai querer descer desse trono. E para eles se submeter ao Evangelho, eles têm que tirar esse trono que eles estão ali, no altares que eles colocaram para ele, e saber que eles são servos, quem é Senhor é Jesus. E o trono de Jesus, a casa de Jesus, o templo onde Jesus opera, não é dentro das igrejas dele, é no povo. E eles não querem perder isso. Jamais eles vão pregar a verdade contra essa mentira que eles criaram, que deram muito certo para eles prosperar nessa mentira de igreja, de templo, de casa de Deus, onde a multidão está ali presa, centralizada, escravizada sob o jugo pesado e o fardo estabelecido pelos homens como sacerdote de Deus dentro das igrejas. Meus amados irmãos, o relato que eu estou aqui trazendo, a instrução, a orientação que eu estou aqui trazendo para vocês, esse esclarecimento é muito sério. O povo hoje está alienado, meu irmão, a mente cauterizada. Os homens hoje fizeram a mente do povo dentro de uma dependência, dentro de uma necessidade de igreja. O povo acha que a vida com Deus, que a busca de Deus, que o encontrar a Deus, que o estar na bênção de Deus é dentro das instituições. Se você não tiver, logo você não é de Deus. Primeiro, que os que estão lá dentro só considera quem é de Deus, quem está lá dentro também. Nem eles são, e julga os que estão fora, que não são. Porque ser de Deus não é questão de estar numa igreja, de ser um religioso de nenhuma religião. Ser de Deus é ter o conhecimento da verdade, e nessa verdade crer e andar para ser liberto. Ser de Deus é estar em Cristo, e a palavra de Cristo em nós, que é quem nos guia. A luz é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí você vê, olha a aplicação que esse pastor fez. Pegou esse texto aqui de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, quando o texto diz que Ana foi ali até o sacerdote ali, ficou na pilar do templo, né, e ali fazia as suas petições. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Isso aqui era na dispensação da lei, porque ainda estava em vigor o ofício sacerdotal, ainda estava em vigor o tabernáculo terrestre de Deus, aonde estava ali a presença de Deus, e o povo tinha que se dirigir àquela casa, aquele tabernáculo, que era considerado a habitação de Deus por meio do objeto Arca da Aliança, aonde tinha o representante, que era o sacerdote, que era o intermédio de Deus para o povo. Isso tinha vigor na velha aliança. A partir de Cristo estabelece, com a morte de Cristo, a nova aliança, o novo pacto de Deus com os homens, por onde agora os homens chegarão a Deus, não é mais por meio daquilo que pedia na lei, é por meio daquilo que agora foi revelado por Jesus no Evangelho. A nova aliança é o Evangelho. A nova aliança é toda a regra que o Evangelho mostra. A nova aliança é os princípios do Evangelho.
E os princípios do evangelho não mostram a igreja, não mostra sacerdote, não mostra altar, não mostra a casa de Deus, não mostra fazer nenhum ritual nem sacrifício para Deus abençoar. Os princípios do evangelho não mostram você fazer campanha, pacto, voto, ir para o culto da vitória, ir para o culto da bênção, buscar um sacerdote como intermediário, ir para o templo adorar a Deus. O princípio do evangelho não mostra isso. E esse pastor aplicou essa regra que não tem valor para a igreja. Esse pastor aplicou essa regra para os discípulos dele, da igreja dele, a igreja lotada, irmãos. Eu creio que ali tinha mais de 1000 pessoas. E o povo tudo, amém, glória a Deus. Ele mostrando ao povo que para o povo receber a bênção de Deus, o povo tinha que estar na igreja. E por meio do sacerdote, que é o pastor, Deus ia mandar a bênção para o povo. E o povo tudo, amém, amém. O povo está alienado, irmãos. Agora eu pergunto, Jesus ensinou isso? Hein, meus irmãos? Vamos ver o que Jesus ensinou sobre essa questão da bênção, da vida, da graça de Deus sobre nós? Vamos ver o que Jesus ensinou lá em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus vai dizer assim, em João 14, versículo 13 e 14. Tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus vai dizer assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está dizendo, quem vai fazer sou eu. Quem vai operar sou eu. Quem vai mandar sou eu. Eu faço para que o Pai seja glorificado em mim. Jesus não mandou ir para a igreja pedir a Deus. Jesus não mandou fazer sacrifício dentro de igreja. Jesus não mandou se dirigir a pastor, padre, papa ou padre, como sacerdote de Deus, canal da bênção, como eles se colocam. O povo está vivendo essa mentira porque o povo não quer viver na verdade. Não aceitam a verdade, desprezam a verdade. Quem vai pregar a verdade para eles? Eles desprezam, não aceitam, porque foram ensinados nas igrejas a não dar ouvido a ninguém, só aos pastores. E alguém que prega para você é um desigrejado, porque está pregando contra a igreja. É um revoltado que não se submete à liderança do pastor. Não ouça, não dê ouvido a ele, ouça o seu pastor, venha para a sua igreja. Não é isso que os pastores ensinam o povo lá, os robôs, os discípulos dele, o comércio, o negócio deles, que é o povo. Não é isso que os pastores ensinam o povo. Ao povo dar ouvido somente a ele, porque de Deus é ele. E tudo de Deus para o povo só pelo pastor. O canal de Deus para falar com o povo, com o mundo, não é uma pessoa, é a palavra. E quem está pregando a palavra está levando a verdade de Deus. Deus não deixou nenhum líder de igreja como sacerdote, não, irmão. Deus não estabeleceu nenhum líder de igreja como canal da bênção, não. Deus não estabeleceu nenhum líder de igreja como representante do povo, não, irmão. Só há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o sacerdote, o sumo sacerdote, que faz a nossa expiação, intercessão para com Deus. É Jesus, não é nenhum líder religioso, de nenhuma religião ou igreja. Mas os pastores estão pregando essa mentira para o povo, para poder escravizar o povo no domínio, na autoridade deles, para poder prender o povo dentro do sistema religioso igreja deles, por onde eles podem manipular o povo e fazer do povo seu negócio. A maioria desses pastores tem falsificado a palavra de Deus, irmão. O povo não desperta para isso. Quantas mentiras os pastores estão pregando aí, e o povo acreditando porque é o pastor que pregou. Glória a Deus, é de Deus, é o homem de Deus. Se você vê a pregação desses homens, é centralizando sua atenção, sua vida, sua dedicação a eles dentro das igrejas. Não é a Jesus. Não, você está servindo a Jesus na igreja. Você obedece a Jesus quando obedece ao seu pastor. É mentira. Você só obedece a Jesus
quando obedece a palavra dele. E tem muitos pastores que estão falsificando a palavra dele. Está levando para vocês doutrina de demônios, evangelho anátema. Vocês têm que ser espertos a ouvir aquele que está pregando a verdade do evangelho. E se alguém não traz a doutrina de Cristo, não receba. Pode vir um anjo do céu, não está pregando aquilo que o evangelho mostra, é anátema, não ouça, não receba, não siga, não esteja guiado nessa instrução, que você vai se perder, se já não está perdido. Os pastores hoje, eles falsificam na cara, irmão. Eles não têm temor de Deus. Eles distorcem o texto, eles fazem a aplicação errada. Eles tiram o povo do entendimento da direção que a palavra mostra. Eles colocam a versão deles. Ele coloca a interpretação deles. Eles colocam os preceitos deles. É o que Jesus disse. E o povo começa a viver uma vida vã diante de Deus, adorando a Deus em vão. Por quê? Porque não estão na palavra. Estão vivendo dentro dos preceitos dos homens, adorando a Deus em vão. O que é que os pastores hoje estão mais preocupados em defender e colocar no entendimento do povo? Venha para a igreja, dê o dízimo, esteja na casa de Deus, não deixe de adorar a Deus na casa dele, venha para a obra de Deus, esteja obedecendo seu pastor, venha cumprir a obrigação da igreja, é a obra de Deus, venha trazer o dízimo, porque você, se não trouxer, está roubando a Deus, e você, roubando a Deus, não vai ser salvo. Venha participar dos trabalhos da igreja, porque isso é buscar primeiro o reino de Deus. E trabalho de igreja não é obra de Deus. Trabalho de igreja não é obra do reino de Deus. Igreja, instituição do homem, essas casas onde o povo está lá vivendo dentro de regra, de norma, de princípios e valores, dentro da hierarquia do homem, essas igrejas não é reino de Deus, não é casa de Deus, não é templo de Deus. Eles estão levando o povo a viver na mentira, ensinando tudo errado para o povo, irmão. Enquanto a palavra de Deus ensina que casa de Deus somos nós, templo e morada de Deus, eles ensinam, não, aqui é a casa de Deus, aqui é o templo de Deus. Enquanto a palavra de Deus ensina que o lugar de adorar a Deus não é ali, aqui, nem acolá, nem em templo, nem em monte e nem em lugar nenhum, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, na nossa vida, no nosso viver. Eles estão ensinando o quê? Não, o lugar de adorar a Deus é na casa de Deus, venha para a casa de Deus, para você adorar a Deus. Enquanto a Bíblia ensina que a nossa vida de regra de fé e prática com Deus é guardando e praticando a palavra de Deus, os pastores levam o povo a uma vida de escravidão, cumprindo a obrigação religiosa, como se aquilo fosse a obra de Deus, fosse a vida para com Deus. Você tem que estar nos trabalhos da igreja, tem que cumprir as ordenanças da igreja, tem que vir para a igreja, para os cultos, para os trabalhos, para as obrigações da igreja, porque isso é a obra de Deus. Você tem que priorizar isso na sua vida. É não. Eles estão ensinando vocês errado. O povo preso, vivendo uma vida escrava, dependente de igreja, como se fosse para Deus, de manhã, de tarde, de noite. É muito culto, é muita atração, é muito entretenimento, é muito evento, é muito movimento de poder, de culto, de milagre, de unção, de busca de Deus. E com isso, o povo cada vez mais perdido de Deus, sem entendimento, irmão. O povo não está priorizando a sua vida na palavra, em buscar o conhecimento, em examinar a palavra, em cada dia mais conhecer o que Deus nos ensina, para que a gente viva, que está na palavra. Não é o que os homens ensinam dentro de igreja. Os pastores estão levando o povo para o anátema. Os falsos profetas, os ministros de Satanás, que estão nos púlpitos das igrejas, sendo idolatrado e venerado pelo povo como um homem de Deus, são esses que o diabo tem usado para levar muitos para o inferno. E a maioria dos perdidos estão dentro das igrejas. Agora, veja como o diabo é sutil. Ele leva o povo a entender que, não, na igreja você está em Deus. Você só é salvo na igreja. Você só é de Deus na igreja. Aí você tem que estar na igreja e cumprir todo o cerimonial, de ritual, de sacrifício religioso para ser de Deus. Você tem que estar nessa instituição e cumprindo tudo para você ser de Deus, andando direitinho, como estabelece as regras e as normas, dentro do fardo e do jugo pesado dos homens dentro da igreja, para você ser salvo. Veja que mentira o diabo colocou na mente do povo, através desses pastores corruptos, ministros de Satanás. Leva o povo a entender que eles estão protegidos, em segurança, guardados por Deus dentro de igreja, estando perdidos, fora da presença de Deus,
nesse mundo sem paz, sem salvação, e cada dia mais distanciando-se de Deus. Aonde? Dentro das igrejas. Por quê? Porque não estão sendo guiados pela luz. Não estão tendo a formação do conhecimento de Cristo. Não estão sendo prudentes a cuidar da vida deles na doutrina. Eles são prudentes a cuidar da vida deles na igreja, nos trabalhos, nas obrigações, nas festividades, nos eventos. Quantos eventos dentro de igreja distraindo o povo? Quantos movimentos dentro das igrejas distraindo o povo? Quantos falsos profetas trazendo um movimento de profecia, de visão, de revelação dentro das igrejas, distraindo o povo? Enquanto isso, o povo se perde daqui, ó. Se perde do ensino, da instrução que edifica e nos fortalece numa vida com Deus, a palavra. É o que Paulo vai dizer, que é a palavra, que é boa para nos edificar, corrigir, instruir para uma vida perfeita em Deus. É pela palavra. Não é por vida de sacrifício e de obrigação religiosa dentro de igreja. E os pastores pregando mentira. Vou citar aqui apenas algumas mentiras que os pastores pregam e você está vivendo, achando que é a verdade de Deus. Não, tem que se batizar para ser salvo. Aí você está dentro de uma instituição, mas você tem que ir lá se batizar. Por quê? Porque enquanto você não... Veja a estratégia desses homens usando essa mentira. Se você estiver dentro de uma igreja dessa, o tal pastor não vai ter domínio sobre você. Por que ele não vai ter domínio? Porque você não é membro. Aí você não vai estar dentro da autoridade dele porque você não é membro. E o que é que eles fazem? Para você se tornar membro, negócio da instituição, dentro da autoridade e do domínio dele, ele criaram essa mentira. Tem que se batizar para ser de Deus. É mentira. Esse batismo dentro de igreja pelos homens, você não vai ser parte nem membro da igreja de Deus. Você vai ser membro e negócio da igreja deles, dos homens. Aí olha as mentiras que os pastores pregam. Não, mas Jesus mandou batizar. É mentira. Em canto nenhum, Jesus ordenou os apóstolos a batizar ninguém dentro de nenhuma igreja com cerimônia de água. Jesus não falou isso para ninguém. Eles falsificam os textos, eles criam interpretações usando as escrituras, falsificando a palavra de Deus. São filhos do diabo, irmão. Aí a mentira do batismo. Aí vem a mentira do dízimo. Não, porque o dízimo é uma obrigação. Jesus mandou dar o dízimo. Aonde? Não, porque o dízimo é um ato de fé, é um ato de generosidade. Aonde Jesus disse isso? Quem ensina essa mentira é eles. Eles pegam o texto, que não tem nada a ver para a igreja, que foi uma regra do Velho Testamento, para o povo de Israel, não é para a igreja de Cristo, e aplica para a igreja como se fosse obrigatoriedade, ordenança de Cristo, para viver tal coisa, que não é. O dízimo não foi ordenado por Cristo para a igreja viver. Olha, irmão, eles são tão mentirosos, sutil, dá para ver que são do diabo mesmo. Porque aquele que falsifica a interpretação da palavra, ele é do diabo. A mente dele não está guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai usar alguém para distorcer a interpretação da palavra, para levar o povo a sair da palavra. Esses pastores são tão sutil, são tão ministros de Satanás. Eu ouvi um pastor pregar e dizer, não, dízimo é bíblico. O dízimo, Jesus ordenou. A igreja foi orientada a dar dízimo. E ele disse, eu vou mostrar o texto. E eu digo, meu Deus, então eu não vi ainda. Eu devo estar errado, eu vou ouvir. Eu vou ouvir qual é o texto que esse pastor vai pegar para dar base do dízimo que eu quero aprender. Então eu estou errado, eu estava pregando errado. Ó. Eu estava pregando errado, que o dízimo não é uma ordenança para a igreja, que não tem canto nenhum, nem Jesus nem os apóstolos. Mas esse pastor disse que ia mostrar. Eu digo, então eu quero ver. Eu tenho que estar apto a ouvir, né? Eu não vou questionar agora, eu vou ouvir. Quero ouvir a versão dele. Quero ouvir o argumento dele. Vamos lá. Ele disse, eu vou provar que o dízimo foi ordenado por Jesus e pelos apóstolos. Primeiro, Jesus ordenou, lá em Mateus 23, 23. Aí ele deu aquele texto, que Jesus está advertindo aos judeus que ainda estava em vigor a lei, onde Jesus estava dando uma advertência aos judeus
Jesus não estava ensinando a sua igreja a dar dízimo sobre a questão do dizimar, que eles faziam uma coisa e não faziam outra. Eles priorizavam o dízimo, mas negligenciavam o que a lei pedia. Outras coisas. E Jesus vai advertir ele nesse sentido. Jesus não está dando uma regra, uma ordenança para a igreja dar dízimo. Aí em Mateus 23, 23. Então eu digo, está errado. Ele está forçando, ele está falsificando a interpretação do texto. Jesus não está dando uma regra, uma ordenança para a igreja. Mateus 23, 23 não é uma direção. Jesus não está dando ali à igreja ordenança para dar o dízimo. Jesus está questionando ali, advertindo os judeus, que estava em vigor ainda a lei, e eles não tinham misericórdia, não exerciam o amor, eles não cumpriam o que a palavra dizia, eles só queriam saber do dízimo, porque o dízimo é a fonte de renda dos falsos profetas, como hoje eles priorizam muito isso também, né? Esse religioso de hoje, que nem judeu é. Vamos lá. Eu digo, já está errado, pastor, tu já está descredibilizado por mim. Já não tem credibilidade. Tua interpretação é tendenciosa, é heresia. Vou ver o outro texto que ele vai dar. E ele disse, vou mostrar outro texto agora que os apóstolos também ordenou o dízimo para a igreja. Eu digo, onde é que ele vai mandar isso? Veja lá, 2 Coríntios 9, quando Paulo diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Está vendo o dízimo? Eu digo, meu Deus do céu, olha o que o cara tem forçado para dizer que é ordenança de dízimo ali. Irmãos, quando Paulo orienta ali os irmãos, na carta dele aos Coríntios, 2 Coríntios 9, cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza, mas por alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Ali não é dízimo, irmão. Paulo não estava ali orientando ninguém a levar oferta para a igreja. Paulo estava mandando os irmãos juntar as ofertas, para que quando ele viesse, levasse para os irmãos que estavam em Jerusalém necessitados. A oferta voluntária era para socorrer os irmãos da igreja de Jerusalém. E Paulo orienta os irmãos, eu vou chegar por aí, e quando eu chegar vocês façam uma coleta, aonde Deus tem abençoado vocês têm abençoado outros irmãos com esse ato de amor, colaborando, contribuindo para a ajuda do próximo. Paulo não estava mandando ninguém dar dízimo a pastor dentro da igreja ali. Paulo não estava ali orientando ninguém a levar 10% para nenhuma igreja. Era uma oferta voluntária e cada um dava o que tinha para poder dar, o que quisesse dar, o que fosse da generosidade dele, da atitude dele dar. Não era uma coisa cobrada, não era uma coisa forçada, não era uma coisa ordenada, obrigatória. Era uma coisa voluntária para despertar e para exercitar o nosso amor, a nossa misericórdia pelo próximo. Foi isso que Paulo estava orientando ali, mas veja como esses pastores são corruptos em relação aos princípios da palavra de Deus. Eles falsificam, meu irmão. Eles colocam interpretações malignas, perversas, tendenciosas, que vai tirar você da direção de Deus, do caminho da verdade. Vai privar você do conhecimento da verdade. E você vai ficar preso como um negócio desses homens, dentro da mentira, se perdendo, irmão. Acordem, abre os olhos. É muita mentira pregada por esses pastores dentro das igrejas. Todas elas, todos eles defendem o dízimo. Todos. Porque o dízimo é a renda dele. E eles estão preocupados não é com a tua vida em conhecimento de Deus. Eles estão preocupados é com a renda da igreja. E a renda da igreja só vai ter se tiver dízimo e oferta. Todo dia, todo culto, toda hora. Por isso que eles fazem tanto culto, a semana toda, o dia todo. Tem igrejas aí que tem 5 cultos por dia. Meu Deus, que sacrifício, que escravidão o povo vive. E o povo tem que ir, viu? Para manter. Se não for, não é de Deus. Não vai ter bênção. Não está fazendo a obra de Deus. E o povo escravo dentro dessa maldição, irmão. Olha a outra mentira que os pastores pregam. Não, porque você tem que vir para a casa de Deus. Você não pode ser um membro fora do corpo. Ó, eu vi o pastor pregar essa mentira também. Ensinando o povo. Olha a interpretação dele, falsificada. Da verdade do que a palavra revela. O pastor, ele chegou e disse assim, não, você não pode ser um membro fora da igreja. Você não é igreja, se não tiver no corpo. Você é membro, mas se não tiver no corpo, você está morto. Aí eu já sabia para onde ele queria levar essa pregação,
aonde ele queria prender o entendimento do povo. E ele disse, tem muita gente aí dizendo que é a igreja só. Ninguém é a igreja só. Se não tiver no corpo, morre. Você já viu um membro fora do corpo viver? Só que esse pastor estava trazendo o teu entendimento, não era para o corpo, igreja de Deus, pessoas, que a Bíblia revela. Ele estava trazendo o entendimento do povo, para o povo entender que o corpo, igreja de Deus, é a igreja instituição. E você não pode ser de Deus se não estiver dentro dela. Olha aí a perversidade, a mentira e a heresia que eles pregam para tirar você da salvação. Porque a Bíblia diz que esses homens, eles pregam heresias de perdição. Ou seja, ensinamentos malditos que tiram você da salvação. Você está entendendo isso? Porque eu sou membro. Eu não estou fora do corpo, porque eu não estou numa igreja. O fato de eu não ser membro, de eu não ser participante, de eu não ser negócio, de eu não estar dentro do movimento, dentro de um ambiente igreja, não quer dizer que eu não esteja no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não é a igreja A, B, C, D, não é a instituição do homem. O corpo de Cristo é um corpo místico, formado por pessoas que estão em todos os lugares do mundo, que individualmente sou membro. Eu estou aqui só agora, eu sou membro. Eu sou membro, estou inserido sim no corpo de Cristo. Eu não estou inserido dentro dessas igrejas e instituições, porque isso são sinagogas de Satanás, não é a igreja de Deus. Eles fazem a pessoa entender que você só é a igreja de Deus se estiver na igreja dele. E as pessoas estão presas nesse entendimento, irmãos. É preciso despertar, irmãos. Eu não estou aqui trazendo coisa que não é real. Eu estou pregando a realidade, a verdade. Isso que eu estou aqui denunciando é notório. Pode observar o teu pastor, ele prega isso. Que você tem que estar na igreja, porque a igreja é o lugar onde você tem que ser de Deus, servir a Deus. Você já viu ele dizer assim? Ninguém pode ser crente se não estiver na igreja. Todo o argumento dele é trazendo sua atenção, sua visão para a igreja. Para você estar dependente de igreja, como se ali você tem que ser de Deus, estando ali. Então esse pastor disse isso. Não, você não pode ser membro sem estar na igreja. A igreja dele. Quando eles falam de igreja, ele não fala dentro do que a Bíblia revela. Igreja de Deus, pessoas. Não é uma instituição criada pelo homem, onde o homem criou ali para dominar e prender o povo dentro dela, submisso, devoto e praticante. Como se fosse a Deus. Como se fosse o alicerce. O fundamento da vida de Deus dentro da igreja. Não é. Irmãos, acordem. Eu sou membro do corpo de Cristo. Esse corpo, o homem não vê. Esse corpo não é parede de alvenaria. Não é uma instituição que o homem cria e diz que é a igreja de Deus. Esse corpo que é a igreja de Deus, o corpo de Cristo do qual eu estou inserido, eu faço parte, eu sou parte deste corpo como membro, a igreja de Deus, são pessoas, irmãos, que estão nos quatro cantos da terra, que estão no reino de Deus. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é uma instituição igreja. O reino de Deus é Deus reinando no homem, pelo Espírito Santo que está em nós, nos guardando como propriedade dele, igreja dele, membro inserido na igreja de Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus não é os que estão dentro da igreja do homem. Os que são de Deus são os que estão selados pelo Espírito Santo, que estão inseridos no corpo igreja de Deus, corpo de Cristo. É os que estão selados com o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Romanos 8, 9. Então cadê que esses pastores pregam essa verdade? Cadê que esses pastores esclarecem vocês com essa verdade? Por quê? Porque eles não vão ter o trono dele. Se eles pregar a verdade, eles não vão ter o império deles. Eles não vão fazer lucro de vocês. Eles têm que pregar mentira para poder lucrar, para poder estar lá na posição de glória, para poder ser Senhor, para poder estar lá recebendo de vocês a veneração, a idolatria, o amor exagerado de vocês, onde vocês deixam de olhar para Cristo e passam a ser guiados por seus líderes, passam a amar, idolatrar, venerar os líderes de vocês, colocando esses líderes como mediador entre a vida de vocês e Deus, colocando a dependência da vida com Deus de vocês dentro das igrejas deles, e aí vocês estão perdidos, irmãos.
Vocês que estão dentro dessa prática, desse entendimento, dessa direção, estão perdidos. O que eu estou aqui esclarecendo, levando e mostrando é muito sério. Mas os religiosos não vão dar ouvido à palavra de Deus, irmão. Os religiosos vão ignorar isso. Agora eu peço a você, seja prudente. Examine isso que eu estou falando. Analise o conteúdo das informações, do ensino e do esclarecimento que eu estou te levando. Analise. Você tem que usar o princípio de Deus para saber o que é verdade ou mentira realmente de Deus. O que é de Deus e o que não é. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. Na ciência, o objeto que se usa para detectar o que é verdade ou mentira é o experimento. Na ciência, se você quer saber o que é verdade ou mentira, tem que saber pelo experimento. Agora, em relação a Deus, para você conhecer o que é verdade ou mentira em relação a Deus, você tem que usar a palavra. Ninguém pode conhecer a verdade de Deus se não for pela palavra. Porque a verdade de Deus está revelada aqui. A verdade de Deus não está revelada por um pastor dentro de igreja. Não está revelada por um profeta que traz visão e revelação. A verdade de Deus é Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É a partir de Cristo, do Evangelho, que nós temos o conhecimento por onde encontramos o caminho para a salvação com Deus, para a vida verdadeira com Deus. É pelo Evangelho. E tudo aquilo que você está sendo formado, ensinado, instruído, orientado, que não condiz com a doutrina de Cristo, o Evangelho, não é a verdade de Deus. Você está sendo conduzido na mentira. E eu já quero te ajudar, te mostrar. Guardar o sábado não é a verdade do Evangelho. Dar dízimo, o Evangelho não ensina isso. Estar dentro de igreja como lugar, templo, casa de Deus, de adorar, de buscar, de receber bênção, o Evangelho não ensina isso. Fazer campanha, pacto, voto, o Evangelho não ensina isso. Só é de Deus se estiver numa igreja vivendo todo o ritual, sacrifício e a obrigação para ser de Deus. O Evangelho não ensina isso. Não tem que ter o pastor, tem que estar na autoridade de um pastor, que ele é o líder espiritual, é a autoridade espiritual, é o canal da bênção de Deus para o povo. É mentira. O Evangelho não ensina isso. Jesus não mandou ninguém seguir a nenhum líder. Jesus não disse a ninguém, vá a Pedro, vá a Paulo, vá a João. Jesus não disse a ninguém, creia em Pedro, creia em Paulo e creia em João. Jesus não disse a ninguém, por Pedro, por Paulo ou João, você chega a mim. Jesus não disse a ninguém, Pedro, Paulo e João é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, creiam em mim, venham a mim, aprendam de mim, sigam a mim, guardem a minha palavra. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus nunca dirigiu ninguém a nenhum templo, a nenhuma igreja, a nenhum ambiente religioso, como se fosse o centro da vida com Deus, para encontrar Deus. O centro da vida com Deus. Para encontrar Deus e estar em Deus é o próprio Jesus. E isso a gente só vai ter o conhecimento para ter essa direção nele, pela palavra dele, o Evangelho, que foi trazido pelo próprio Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que você creia nessa verdade, que aqui foi levada a vocês nesse momento de instrução, de esclarecimento. E sejam livres das mentiras dos muitos homens que se dizem de Deus dentro das igrejas evangélicas e de qualquer religião que se diz pastor, papa, padre, sacerdote, bispo, ancião, apóstolo, eu não sei o que. É tanto título. A autoridade de Deus não é nenhum líder de igreja. A autoridade de Deus é a palavra. E quem está pregando a verdade de Deus, esse está na autoridade de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Desperta tu que dormes, porque Cristo está te esclarecendo.